Jesus nos ilumine, nos abençoe e que possamos aprender um pouco mais a respeito de Jesus. Capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos. Item 3, intitulado O Homem de Bem. E, adentrando ao Evangelho de Jesus, nós encontramos a parábola do bom samaritano, que diz assim: Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? O que lês nela? E aí o doutor da lei respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. E aí ele, não satisfeito com a resposta de Jesus, para continuar tentando Jesus, ele pergunta novamente: E quem é meu próximo? Aí Jesus fala para ele assim: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, também descia, de Jerusalém para Jericó, tendo observado, passou de largo adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao local onde jazia aquele homem, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as enfaixou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. O interessante é que as lições de Jesus, aparentemente simples, levando em consideração o cotidiano daquela região, traz um ensinamento muito mais além. E aí, quando ele diz aqui que um homem descia de Jerusalém para Jericó, ele nos fala que ele estava em guerra, porque Jerusalém era o centro da fé naquela época, era a cidade santa, era lá que as pessoas iam para se purificarem, encontrar Deus. E o sacerdote também descia de Jerusalém para Jericó, também estava em declínio moral. E ele passa e ele olha o homem caído e ele pensa, não é só a indiferença dele. Ele faz o seguinte questionamento: ele era um sacerdote, ele estava puro, ele estava puro. Devido à sua profissão, ele tinha que ser puro, estar purificado através dos rituais, que eles tinham que fazer, as oferendas, as ofertas. E ele pensou que se chegasse e aquele homem estivesse morto, ele ia ficar impuro. Porque para o judeu, chegar perto de um cadáver era se tornar impuro. Então, para ele chegar perto, ficar impuro e depois se purificar de novo, ele tinha que ter um trabalho muito grande. O levita, da mesma forma, o levita também trabalhava no templo, também tinha que ser puro. E o pensamento foi o mesmo: se o sacerdote, que é sacerdote, não parou, não vai ser eu que vai parar. E seguiu adiante. E aí o ponto forte da parábola é quando Jesus fala que um samaritano, porque o judeu e o samaritano,
eles eram inimigos, eles se odiavam. E quando Jesus fala no samaritano, é um assombro geral, porque justamente o samaritano socorreu aquele homem. E, por outro lado, nós vemos a coragem do samaritano, porque ele estava numa terra inimiga. Ele socorreu um desconhecido, que ele não sabia se era judeu, se era samaritano, se era grego, se era romano, ele não sabia quem era, porque não tinha como identificar aquele corpo caído, porque naquela época se identificava as pessoas pela sua vestimenta. Ao conversar com ela, você saberia quem ela era, mas ele estava impossibilitado, porque ele estava todo machucado, estava semi-morto. E aí, justamente o samaritano vai, socorre. O que ele fez? Deitou-lhe óleo e vinho. Óleo para amenizar a dor e o vinho para desinfeccionar os ferimentos. E o interessante aqui é que é justamente o óleo e o vinho que é usado no templo de Jerusalém para a purificação, para os rituais daquela época. Então Jesus mostra que a purificação tem que ser com o próximo, não simplesmente derramar num rito puramente material. E quando o samaritano deita óleo, deita vinho, enfaixa o machucado, coloca ele no seu cavalo e o leva até a hospedaria, ele está fazendo o quê? Amando ao próximo como a ele mesmo. E também a serviço de Deus. Ele pôs os seus talentos a serviço de Deus. Então ele, através do ato de socorrer o samaritano, ele amou a Deus acima de todas as coisas, dando o seu amor, a sua compaixão, a sua bondade, misericórdia, que é o que nós precisamos fazer para sermos um homem de bem. O doutor da lei perde a sua maledicência, né? Quando Jesus responde desse jeito. E aí, mais ainda, quando Jesus chega para ele e pergunta: qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Então ele vai e diz, o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus responde: então vai e faz o mesmo. Isso quem nos conta é Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37. Quando Jesus perguntou para ele: o que está escrito na lei, como lês? Jesus quis dizer a ele o quê? O que você entende do amor a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo na prática? É o que ele não sabia. Ele não sabia. E aí Jesus disse: vai e faze o mesmo. E terás a felicidade. Né? Então veja bem, aqui nessa história está quase que toda a diretriz para o homem de bem. Não precisaria falar mais não. Acho que já diz tudo que nós precisamos, né? Mas, aqui no capítulo 15, 17, no item 3, vem nos ensinando a sermos perfeitos, a buscarmos essa perfeição. Né? O que é uma coisa perfeita? É uma coisa numa grande ordem, muito correta, muito certa. Né? Então, nós precisamos aprender como se faz para ser homem de bem. E aí no Evangelho diz assim: o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Aí eu pergunto: o que é caridade? Aí lá no livro dos Espíritos está assim: benevolência para com todos, o perdão das ofensas e indulgência para com as imperfeições.
alheias. E é coisas que nós podemos fazer que não precisa de dinheiro, de poder, só precisa de boa vontade. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que ele fizesse. Lei de amor, justiça e caridade. Lá no Evangelho diz que muitas das nossas faltas graves que nós cometemos, nós nem nos damos conta. Porque para o mundo material não significam nada, mas que para a lei natural de Deus são grandes débitos. E aí, nós observamos lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, uma questão interessante que Kardec faz aos imortais. O homem poderia sempre vencer seus más pendores através dos seus esforços? A resposta é sim. E, algumas vezes, através de pequenos esforços, é a vontade que lhe falta. A nossa vontade ainda é fraca, mas nós podemos melhorar isso, buscando o autoconhecimento, buscando desenvolver em nós essas qualidades de homem de bem. E aí vem a questão 918. Através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Os imortais respondem: o espírito prova a sua evolução quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Veja, nós estamos tendo essa oportunidade de conhecer a vida espiritual através do Consolador prometido por Jesus. O conhecimento que nós temos em mãos nos favorece muito nesse propósito de nos tornarmos homens de bem. Aí vem a questão 919, que pergunta também, né? Existe algum meio eficaz e prático de nos tornarmos melhores? E é Santo Agostinho que responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí, Kardec faz a pergunta igual o doutor da lei, né? E como é que a gente se conhece? Como que a gente faz esse autoconhecimento? E aí Santo Agostinho responde: faça como eu fazia enquanto estava encarnado. Ao final do dia, interrogue a sua consciência se você fez todo o bem que esteve ao seu alcance, se você fez tudo o que podia para se tornar melhor, se você realmente praticou os ensinamentos do Cristo. A resposta é bem ampla. Eu convido vocês a chegarem em casa e dar uma lida na íntegra. Mas ele fala mais ou menos o que está na parábola. Se a gente fez ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Então, é importantíssimo nós não tomarmos consciência dessas virtudes que nós precisamos para nos tornarmos homens de bem. E aí vem a questão 621. Essa é fantástica, que é um caminho para nós não nos distanciarmos do roteiro do bem. Onde está escrita a lei de Deus? Porque se eu não sei onde está escrita a lei de Deus, como é que eu vou seguir a lei de Deus? E a resposta é simples: na consciência. Toda vez que nós fazemos algo de errado, o que acontece? A nossa consciência cobra. E a gente, poxa, mas para que eu fiz? Eu não podia ter feito isso. É interessantíssimo nós nos conhecermos. Vem a questão 625. Qual é o tipo
mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Guia e modelo. O que é um guia? Alguém que conduz, que leva, que instrui, que protege, que indica o caminho. E modelo? Algo a ser seguido. Quem é o nosso guia e modelo? Jesus. Se nós já temos a convicção de que a lei de Deus está escrita na nossa consciência e nós temos um modelo e guia perfeito, o que nos falta? A vontade. Os esforços só através de poucos esforços. Não é muito. Então nós temos que despertar para essa necessidade de nos tornarmos melhores. Aí vem uma questão interessante. O que fazer para ser uma pessoa de bem? Aí nós vamos ver algumas virtudes que a gente pode fazer para nos tornarmos homem de bem. Interrogue a sua consciência sobre seus propósitos ao fim do dia. Vem lá de Santo Agostinho. Violei a lei de justiça, de amor e de caridade? Não pratiquei o mal? Fiz todo o bem que podia, que estava ao meu alcance? Desprezei intencionalmente alguma ocasião de ser útil? Ninguém tem o que reclamar de mim? Fiz aos outros o que gostaria que me fizesse? Fiz alguma coisa que reprovaria em outra pessoa? É uma medida bastante interessante isso. Quando você, seu ato, você julgar, querer saber se foi bom ou ruim, é só você se pôr no lugar do outro. Se fosse alguém que tivesse feito comigo, o que eu acharia? Fiz alguma coisa que não arriscaria confessar? Se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria algo a temer diante de alguém? Isso se chama a virtude do autoconhecimento. São questões simples, que não é difícil de nós fazermos. Outra virtude, fé em Deus. Fé em Deus e confiança. Deposita fé em Deus, em sua bondade e em sua sabedoria? Que tamanho tem a nossa fé? O menininho perguntou para o pai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai mostrou ele um avião. Aí perguntou, que tamanho você acha que é aquele avião? Aí, pequeno. Aí levou ele no aeroporto. Quando ele viu o tamanho do avião, ele falou, pois é, meu filho, o tamanho de Deus é desse jeito. Se você estiver perto dele, ele é gigante. Mas se você se afasta dele, ele fica pequeno. E falando em avião, quando criança viaja sozinha no avião, ela é encaminhada por uma aeromoça, ela é colocada bem na frente, com todo o cuidado, né? Aquele zelo, porque ela está viajando sozinha. E aí tinha uma criança de mais ou menos uns 10 anos, sozinha no avião. O avião decolou, a viagem estava tranquila. Quando chega a não sei quantos mil pés, o avião entra numa zona de turbulências. E aí o avião começa a sacudir para lá, sacudir para cá, e todo mundo começa a ficar meio nervoso. E a turbulência aumenta. E aí o pessoal começa a entrar em desespero. E a criança estava colorindo. Naturalmente. Um livrinho lá. E a mulher do lado dela olhava assim, não acreditava, né? E a turbulência aumentava, e quanto mais a turbulência aumentava e o povo desesperava, a menina estava tranquila. Aí a mulher não se contentou, perguntou, vem cá, você não está com medo? Ela falou assim, não. Mas todo mundo está desesperado com essa turbulência e você não está com medo? Eu falei, não. Como assim você não está com medo? Eu falei, não, meu pai é o piloto. E Deus é o piloto da nossa vida. Como é que está a nossa confiança no nosso piloto? Como é que está a nossa fé? Será que nós estamos com muita
ou com pouca fé? Porque na maioria das vezes que nós temos dificuldades, que nós estamos em conflito, que nós estamos em desespero, a primeira coisa que a gente faz é, oh meu Deus, não é? Então nós precisamos nos ligar mais com Deus, estar mais próximo, mais perto, né? Eu vi uma entrevista do padre Fábio de Mello, ele estava numa depressão muito grande, e alguém chegou até ele e falou assim: como é que pode você, um homem de Deus, um padre, ter depressão? Onde é que está seu Deus? Ele olhou para a pessoa e falou assim: está, esteve e sempre estará no mesmo lugar. Eu é que me afastei dele. Isso é um homem de fé. É nesses momentos que nós conhecemos o tamanho da nossa fé. O problema não é Deus, porque na maioria das vezes, quando coisas boas acontecem, é muito difícil a gente ser grato a Deus, mas quando as ruins acontecem, aí nós queremos culpar a Deus. Esquecemos de que se estamos hoje aqui, é por amor que Deus tem para cada um de nós, que se fosse depender do nosso merecimento, não estaríamos onde estamos. E aí vem a próxima virtude: esperança. Acrescente fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos bens temporais. É muito comum hoje em dia nós invertermos, né? Dá muito mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Quem lê o Evangelho hoje? Quem lê o Evangelho todo dia? Por que a gente tem que ler o Evangelho todo dia? Para nos conectarmos com Deus, aprender a seguir a Jesus. Tem uma fala do Eurípides Bassanufo muito interessante, porque Eurípides Bassanufo tinha uma faculdade mediúnica, várias faculdades mediúnicas, né? Mas uma deles era o desdobramento. Ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. E certa feita ele disse que esteve no mundo espiritual e chegou num jardim muito bonito e viu um homem chorando. Quando ele se aproximou, viu, era Jesus. Imagine, um encarnado vê Jesus. E aí ele assustou e perguntou: mestre, por que choras? Porque aqueles que não conhecem o teu Evangelho? Eu falei: não, eu choro por aqueles que conhecem e não praticam. E aí ele retorna. Então nós precisamos conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Como é que se conhece o verdadeiro espírita? Está lá no Evangelho, né? Pelas transformações morais que ele aplica a si mesmo. É o caminho para ser homem de bem. Vem mais uma virtude: a resignação. Aceita as dificuldades da vida sem se queixar, compreendendo que as dores e as decepções são provas ou expiações. Quando é coisa boa, a gente agradece. Quando é coisa ruim, a gente culpa, né? Teve um tenista famoso que ele foi fazer uma transfusão de sangue e contraiu AIDS, o vírus HIV. E aí perguntaram para ele, né? Você não se revoltou? Você não culpou a Deus por estar nessa situação? Ele fez: não. Eu fui um menino muito pobre, participei de uma seleção com 50 mil crianças para ser tenista, para aprender o tênis. E desses 50 mil, tiraram 5. Eu estava entre eles. Desses 5 mil, sobraram 50. Eu estava entre eles. Desses 50, 5 se tornaram tenistas profissionais. Eu estava entre eles. E desses 5, 2 conseguiram vencer no circuito de Wimbledon. E um deles fui eu. E eu nunca perguntei a Deus por que eu. Porque agora, na hora da dor, na hora da dificuldade, eu vou questionar a Deus porque eu? Deus sabe o que faz. Então esse é o homem de bem. Né? Reconheceu as suas provas ou expiações, e nada é para sempre.
né? Tudo tem um tempo de acontecer. E vem mais uma virtude, a beneficência. Doe doses abundantes de caridade e de amor ao próximo. Retribua o mal com o bem. Faça o bem pelo bem e tome a defesa do fraco pelo forte. Seja bondoso com o próximo, sem esperar nada em troca. É fazer o bem pelo bem. A conhecidos e a desconhecidos. Às vezes, um sorriso pode salvar vidas. Um sorriso, um simples sorriso, um abraço, uma palavra amiga, um consolo na hora certa. A próxima virtude é a solidariedade. Pense nos outros antes de pensar em si mesmo. Escute, encontre satisfação nos serviços que presta, alegrias que leva aos outros, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Isso é muito importante, a solidariedade. Nós estamos hoje num mundo com guerras, né? Nós estamos vendo lá a situação daquele pessoal de Gaza, muito dolorida, muito triste, e o mundo inteiro está voltado para auxiliar, e o auxílio não chega por dificuldades governamentais. É muito triste a gente saber isso, porque a solidariedade existe, a bondade existe, mas não consegue alcançar aqueles que estão necessitando dela. E a respeito da solidariedade, tem um cantor evangélico que contou uma história na internet, e ele foi fazer uma visita num presídio feminino. É o ritual da igreja, né? Que ele pertence, que eu não sei qual é. E ele disse que chegou nessa prisão, tinha 80 mulheres presas. E uma delas chegou até ele e perguntou: o que você vê de bom em mim? Ele disse que olhou nos olhos e falou assim: eu vejo a sua alma, o brilho da sua alma, eu vejo a raridade em você. E ela chorou. Isso foi na quinta-feira. Na segunda-feira ele sentou e fez uma música, pensando no sofrimento delas, e em especial da senhora que lhe perguntou o que ele via nela. E na quinta-feira seguinte ele voltou na prisão e levou 80 cópias da música e cantou para elas. E a moça chegou até ele de novo e agradeceu, falou: olha, muito obrigado, você foi a primeira pessoa que me viu algo de bom em mim. Um ano e meio depois, ele estava na rua com o filho e uma mulher de repente apareceu e pendurou no pescoço dele. Ele levou um susto, não reconheceu. E ela abraçou e falou assim: muito obrigado, você salvou a minha vida. Eu desisti de me matar por causa daquilo que você me falou. Veja o que, duas palavras, né? 3. Ele falou que via a alma dela, o brilho dela, que ela era uma raridade. A música chama Caridade? É. E aí, ele falou que não ia gravar a música. Ia deixar aquela música do jeito que estava, porque não. Aí, de repente, não sei se o produtor, quem foi, falou: não, vamos lançar a música. E o álbum dele, o CD, tinha esse nome, Raridade. Estourou no Brasil inteiro. Ele foi convidado ao Grêmio Latino como melhor música cristã e vendeu 400 mil cópias. E aí eu lembro de uma frase do Emmanuel que diz assim: o bem que você faz em algum lugar é teu advogado no mundo inteiro. Veja, 3 palavras que ele fez, salvou uma vida,
E quantas mil não estão sendo salvas com essa mensagem que diz assim: não consigo ir além do teu olhar. Tudo o que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando a Deus, eu posso adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que pode fazer, ou o que pode fazer. Isso é mistério entre Deus e você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o puro ouro de Ofir. Ofir é uma cidade na época de Jesus que só tinha coisas raras. E o ouro de lá era o ouro mais puro que existia. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Essa senhora conseguiu sair da prisão, retomar sua vida e voltar a conviver com a família. Veja o que é a gente praticar o bem. Fazer o bem, agir no bem. E o bem que a gente faz, ele primeiro beneficia a nós mesmos. Não sei se vocês aqui, algum de vocês já teve a oportunidade de fazer sopa. Existe coisa mais maravilhosa do que fazer sopa? Você fica lá aquele tempo todo trabalhando, lava vasilha, lava panela, pica verdura, faz, acontece. Você sai de lá, você não está cansado. Não tem cansaço no corpo. Né? Quando você visita um hospital, você chega lá, é tanta gente doente, é tanta gente triste, você começa a dar valor à saúde. E você sai de lá gratificado pelo bem que praticou. Então, o bem que a gente faz bem para a gente, em primeiro lugar, e depois para o outro. O autor da música é o Anderson Freire. Tem músicas maravilhosas, mas essa é o recorde, é uma das mais lindas que ele fez. Outra virtude, fraternidade. Seja bom, humano, benevolente com todos, independente de raça ou crença. Procure ver todas as pessoas como irmãos, independente de qualquer coisa, né? A outra virtude, a alteridade. Respeite todas as convicções sinceras. Não reprove aqueles que não pensam como você. Isso é muito importante, a gente respeitar a crença do outro. Né? O padre Leonardo Boff, certa entrevista, ele disse que estava num congresso internacional com várias religiões. Várias pessoas de várias religiões se confraternizando, umas trocando as ideias. E ele disse que chegou perto do Dalai Lama e foi provocar o Dalai Lama. Ele falou assim: Dalai Lama, qual é a melhor religião que existe? O Dalai Lama, com aquela grandiosidade, né, sorriu e disse: aquela que te faz melhor. Como assim aquela que te faz melhor? Ele estava convicto que ele iria dizer que era o budismo. Como assim me faz melhor? Aquela que te faz mais brando, mais pacífico, mais manso, mais benevolente, melhor cristão, seguindo os ensinamentos. E ele disse que perdeu a graça. Então isso é respeito ao próximo. Ele jamais diria, conhecendo um pouco da vida dele, ele jamais se vangloriaria do budismo. Né? A próxima virtude, caridade. Benevolência para com todos, o perdão das ofensas e indulgência para com as imperfeições alheias. Em todas as circunstâncias,
Tome a caridade como seu guia. Exerça o dever de amar ao próximo. Não prejudique os outros com palavras maliciosas. Quando a gente estiver propenso a falar uma palavra maliciosa, é bom a gente usar o crivo, né, das 3 peneiras. O que eu vou falar edifica? Vai ser bom para mim? Vai fazer o bem? Se não corresponder a esses 3 quesitos, é melhor ficar calado. Não ofenda a fragilidade do outro com seu orgulho e seu desprezo. Infelizmente, alguns de nós têm a ilusão de que somos melhores que os outros, né? Quando Cristo nos ensina que somos todos iguais perante Deus, todos filhos de Deus. Desista da ideia de causar dor, aborrecimento, mesmo pequeno, quando pode evitar. Aquela ideia de eu perdoo, mas não quero ver mais nunca na minha frente, né? É interessante. E a próxima virtude é o perdão, justamente o perdão. Perdoe todas as ofensas. Não alimente ódio, rancor ou ressentimento. São sentimentos inferiores que nos fazem muito mal. Não mantenha desejo de vingança. A próxima virtude, a indulgência. Seja indulgente com as fraquezas dos outros, por ser também credor de indulgência. Lembre as palavras de Jesus: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Compreensão é a próxima virtude. Não evidenciar os defeitos alheios. Agir com bom senso, procurando sempre o bem que venha atenuar o mal. É só ver o lado bom das pessoas, das coisas, né? Agir com bom senso, procurando sempre o bem que venha atenuar o mal. A próxima virtude, perseverança. Estude as próprias imperfeições e trabalhe incessantemente para combatê-las. Isso é interessante, porque às vezes a gente sabe que tem um defeitozinho de fábrica, né? E fica tampando o sol com a peneira, fingindo que não está vendo. Então é importante a gente trabalhar para combater essas nossas más tendências. Próxima virtude, bondade. Aproveite todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Tem uma historinha que fala que 2 amigos saíram do aeroporto e pegaram um táxi. E o motorista saiu do aeroporto fazendo aquela corrida, cortando tudo quanto é carro, quase bateu, passou no sinal vermelho. Quando os filhos chegaram no centro da cidade, que desceram, um dos amigos falou assim: parabéns, o senhor dirige muito bem, tenha um bom dia, bom trabalho. Aí o amigo olhou para ele assim: você está doido? Esse cara quase matou a gente. Você falar isso para ele? Ele falou: mas a gente tem que incentivar para ver se ele melhora. Se a gente for por defeito, ele vai só piorar. Aí passaram numa construção, tinha uns pedreiros. Aí ele parou: bom dia, senhores. Parabéns, sua obra está linda. Vocês embelezam a nossa cidade com esse trabalho de vocês maravilhoso. Um amigo disse: tu é doido, é a classe mais custosa que tem. Isso é raça ruim. Não, a gente tem que elogiar para ele se tornar melhor. Aí passaram mais adiante. Chegaram nos Correios, passaram na porta dos Correios. Tinha um carteiro. Bom dia, seu carteiro. Parabéns, o senhor é um bom trabalhador, distribui as correspondências, nos alegra a vida. Aí o amigo disse: decididamente você está com parafuso a menos. Se não existe um serviço mais ruim do que o do Correio. Não pode pensar assim, você tem que ver o lado bom. Ele trabalha. Você já pensou você trabalhando só naquela época, né? O Correio andava a pé, distribuindo correspondência na cidade inteira? E aí, por fim, passa uma senhora assim, não menos bonita, né? Não vamos falar feia, né? Que fica, vamos falar como o Chico, né? Vamos usar o eufemismo para não reevidenciar a maldade e tal, não ser malevolente. Senhora assim, não menos bonita, ele olhou para ela:
Soltou um beijo e piscou o olho. O amigo fez, não, decididamente você enlouqueceu. Como é que você faz isso com essa mulher feia desse jeito? Então, imagine, se ela for professora, hoje os alunos terão um dia maravilhoso. Então, isso é que vê o bem no próximo. Né? Se a gente vê só o lado ruim, vai cada vez ficando mais ruim. E aí vem a próxima virtude, a humildade. Não se envaideça pela riqueza ou pelas vantagens pessoais, pois tudo o que temos é empréstimo e pode ser retirado a qualquer momento, né? Até nossa vida. A gente não sabe se vai estar aqui amanhã, né? Trate as pessoas sobre sua dependência com bondade e benevolência, pois somos iguais perante Deus. Use sua autoridade para elevar o ânimo dessas pessoas, evitando tornar a posição delas mais dolorosas. Aí vem a próxima virtude, dedicação. Se subordinado, compreender os deveres da sua posição e tenha o cuidado de cumpri-los honestamente, com satisfação. Isso é importante, porque a gente vê muito a pessoa errada no lugar errado, fazendo tudo errado. Se ela usasse desse princípio, seria tudo melhor para ela própria, né? Agora vem a próxima virtude, que é o amor. Respeite todos os direitos do seu semelhante, como gostaria que fossem respeitados os seus. Estas não são todas as qualidades do homem de bem, mas quem se esforçar para possuí-las estará mais próximas das demais. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um propósito. Vamos trabalhar uma por mês, para ver o que a gente consegue melhorar. Aí, se ficar difícil, vamos fazer uma a cada 2 meses, a cada 3 meses, até a gente conseguir fazer pelo menos essas, né? Que diz que não são todas, mas que quem se esforçar para possuí-las está no caminho certo. Assim será possível amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses 2 preceitos, destruindo definitivamente o orgulho e o egoísmo. Isso está no capítulo 13 do Evangelho, no item 9. Aí a gente pode fazer como o Benjamin Franklin. Ele fazia 2 perguntas a eles por dia. A gente pode começar com essas 2 aqui, ó. Ele fazia de manhã: que bem devo fazer nesse dia? Aí à noite, na hora de dormir, ele falava assim: que bem eu fiz hoje? É um bom começo, né? E nós podemos também fazer, como nos conta a Eulália Bueno, em uma de suas palestras. Ela disse que numa universidade em Berlim, no século passado, um professor materialista entrou na sala e, olhando os alunos, ele fitou um que ele sabia que era mais fraco e perguntou assim: ei menino, Deus existe? Aí o rapaz olhou para ele meio tímido e falou assim: existe sim senhor. Aí os colegas começaram a rir. E ele muito tímido, ele falou assim: e tudo que existe foi Deus que criou? Foi sim senhor. Então Deus criou o mal. Aí ficou aquele silêncio, todo mundo ficou petrificado. E aí, um outro aluno ergueu a mão: professor, com licença. Ele: pois não. O frio existe? Professor: sim. Existe. Você nunca sentiu frio? Já senti frio, mas o frio não existe. Existe falta de calor. Quando não existe calor, nós chamamos de frio, porque ninguém mede o frio, a gente mede o calor. Professor, a escuridão existe? Existe. Quando você chega num lugar que está escuro, a escuridão. Eu falei: não, é ausência de luz. A gente não mede a escuridão é escuridão. Agora a luz, quando tem muita luz, a escuridão some. Quando tem pouca luz, na falta de luz, tem a escuridão. Aí ele virou o professor e falou assim: professor, o mal existe? Menino tolo, estás querendo me desafiar? Claro que o mal existe. O que é isso aí fora? Uns matando os outros, destruindo uns aos outros, desejando mal uns aos outros, isso é o quê? Ele falou assim: a
ausência de bem, a ausência de Deus. E o reitor que estava na porta, escutando o debate, entrou na sala e perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Albert Einstein. A falta de bem é a ausência de Deus. E Deus, para se manifestar aos homens de materialidade, precisa de cada um de nós. O meu abraço, o meu sorriso, o meu ânimo, a minha esperança, fala de Deus, aquele que jaz em trevas e que caminha sem esperança. Porque onde quer que nós estejamos, em qualquer parte do universo, nós somos uma pedra que se soltou simples e ignorante, que despertou para o princípio da inteligência e que anseia e passeia pela intelectualidade, mas que não liga ao Wi-Fi do universo para se conectar com Deus e desenvolver o antídoto para todos os males, o amor. Que Jesus nos abençoe, nos faça cada vez melhores e que esteja conosco hoje, agora e sempre. Muita paz a todos.